Gente, saber onde investir e como investir o nosso dinheiro agora em 2019 é importantíssimo se você deseja atingir os seus objetivos financeiros. Então, além de pensar tudo isso, algumas pessoas ficam na dúvida entre investir e empreender, ficando em um impasse entre essas duas opções. Então, quem vai nos ajudar nesse ponto aqui e a entender melhor esse assunto é o assessor de investimentos, João Pedro Malaquias. João Pedro, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia. Que grande honra tê-lo aqui conosco, poder aí caminhar sobre esse assunto muito legal, que é dinheiro. Não tem, mas é legal, não é isso? Então, eu quero já pensar assim com você para a gente falar para o nosso telespectador. Quando fala em mercado financeiro, isso talvez para o grande público ali seja algo muito complexo, seja algo muito difícil de entender. De fato é muito difícil de entender assim? Culturalmente o brasileiro tem o hábito de investir em poupança, né? Porque tem acesso sempre, culturalmente sempre investiu nisso. Só que hoje a gente tem várias outros produtos. Até porque poupança virou sinônimo de qualquer tipo de reserva, né? Ah, eu tenho que fazer uma poupança para a vida. Não quer dizer que é abrir uma caderneta de poupança. Virou esse sinônimo também, né? Claro, mas a gente tem outros produtos, outros tipos de investimentos, porque se a gente for analisar, a poupança hoje está rendendo em torno de 4,5% ao ano, só que a gente tem uma inflação de 4% também, então, em relação a juros real, você está perdendo poder de compra. Então, a gente tem que começar a ter esse hábito, o brasileiro tem que ter mais interesse em conhecer outros tipos de investimentos para ter um planejamento financeiro, atingir os objetivos que cada um tem. E eu acredito que o mercado, né? Antigamente todo mundo tem em mente essa questão de 1% ao mês, né? Porque a gente tinha uma taxa de juros bem elevada. E agora, historicamente, a gente tem uma taxa o nível de juros mais baixo, né? A Selic, em 6,5%. Então, tem que procurar outras oportunidades para ter uma rentabilidade melhor. Até mesmo, porque se tem essa taxa de juros Selic, está em torno de 6,5%. E se isso é combinado, por exemplo, com a inflação baixa, para a economia é muito bom. Agora, pensar para investir, aí já tem que buscar outras variáveis. É isso, né? Isso. Então, se a gente pensar aqui, eu gostaria que ilustrasse para o nosso telespectador aí sobre a poupança. A poupança, então, ela ilude muitas pessoas, né? Com esse sentido aí que o senhor falou, né? De juros real e tudo. Isso, então, tem que só para algumas modalidades ou para alguns determinados perfis, né? A gente tem hoje acesso a vários tipos de investimentos, né? Que alguns são isentos de imposto de renda, tem uma rentabilidade aí bem superior à poupança. A gente vai falar aí no mesmo perfil de risco, com a rentabilidade em torno de 30% a 40% superior. E temos outros produtos também com a mesma liquidez que a poupança e o mesmo nível de risco. Só que hoje, para o investidor ter uma rentabilidade mais expressiva do que a poupança, ele vai ter que começar a adotar outras estratégias. Então, até um pouco mais de risco, porque hoje, com essa mudança do novo governo, acredito que a gente tem uma expectativa aí muito positiva. Hoje o Brasil é um dos principais ativos do mundo, tá? Então, tem várias oportunidades. E o que acontece? Culturalmente, o brasileiro ele não investe bem, tá? Ele não pensa nesse planejamento financeiro. E em outros países isso já vem desde de berço. Né? O Brasil a gente vê essa perspectiva aí, isso nos alenta em esperança. Por exemplo, ontem a Bolsa de Valores bateu um recorde
De mais de 93 mil pontos, não é isso que fala? Isso. Né? A questão do mercado de ações, o Brasil hoje é o principal deles. Então, a gente vê que o Brasil está mudando e nós acreditamos muito nessa prosperidade que nós podemos exercer e ter. Não é isso, João Pedro? Claro, o país está enfrentando um problema, né, fiscal, mas macroeconomicamente, entre os países emergentes, é um dos principais. E depois desse período difícil que a gente passou em relação à última recessão, né, que a gente perdeu aí quase que 10% do PIB, e no ano retrasado começamos a recuperar, no ano passado começamos a recuperar. Para a gente chegar no nível aí de 2014, 2015, a gente ainda tem que recuperar em torno de uns 8%, 7,5% aí de PIB. E isso, assim, para um ano, é muito, talvez, assim, considerando que ainda tem que ter algumas medidas estruturais. Mas é saber que essa perspectiva dessa recuperação, ela existe, é factível e nós temos que continuar ali fazendo o nosso trabalho. Tem que começar a ter esse hábito, né, de procurar mais informações, profissionais que são investidores, né, que planejam sua vida financeira, porque no exterior aí 95% aí do recurso estão em casas de investimento e não em bancos. No país é ao contrário, no Brasil, e a gente já vê essa tendência mudar um pouco. Mas é mais questão de ter interesse mesmo, de estudar, para ter uma rentabilidade melhor, um planejamento financeiro melhor. E é por isso que o De Tudo Um Pouco oferece para você, querido e nobre telespectador, exatamente esse tipo de assunto, traz aí como cardápio da programação para que você aprenda, conheça, se informe e se eduque também. Então, João Pedro, vamos mostrar para o pessoal de casa aqueles tipos as opções de investimentos e que você, por gentileza, nos conceitue o que é e mostrando aí o que é favorável, o que pode ser desfavorável e o perfil para cada um desses tipos de investimento. E o primeiro deles aí é a renda fixa. O que é o investimento em renda fixa? Renda fixa são títulos públicos ou privados, tá? Com uma taxa pré-estabelecida. Ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. A pré-fixada, você já tem uma taxa definida desde a entrada até a saída. Se tiver alguma variação em relação ao CDI, que é a Selic, né? Essa taxa, a pré-fixada, não tem alteração, a pós-fixada ela acompanha qualquer variação. É um tipo de investimento bem conservador. Tá? O risco dele é mínimo, né? Nós vamos ter títulos do Tesouro, né, que a gente está atrelado ao Brasil, ou então títulos privados, que são bancos que emitem esses títulos. Então, em relação hoje a poupança, seria aí em torno de, hoje na nossa casa, né, no nosso escritório, a gente teria aí uma rentabilidade em torno de 30% a 40% superior em títulos de renda fixa. De renda fixa. É isso. Então, um tipo de investimento conservador. Qual o perfil da pessoa para apostar aí em renda fixa? Assim, qual que é o perfil desse investidor? Olha, é um investidor que não está procurando volatilidade, né, que é a variação de preço em determinado período, que está poupando esse recurso. Ele só tem que analisar qual que é o prazo que ele vai precisar desse recurso, qual que é o objetivo dele, para a gente conseguir linkar, né, um prazo com uma rentabilidade interessante. É um investimento bem conservador, que pode começar aí na faixa de R$1.000 também. Uau, muito bacana. E agora vamos falar então, João Pedro, sobre os fundos de investimento. O que são os fundos de investimento? Fundos de investimento seriam como se você fosse... seria como um condomínio, né? E você é um cotista. Nisso vai ter um gestor, que é a pessoa que vai tomar decisões para todos os cotistas. É um profissional, né, certificado, que ele vai aplicar esse recurso. Dentre esses fundos de investimentos, nós vamos ter fundos de renda fixa e crédito privado, que são fundos mais conservadores, que você só vai ter que analisar em relação ao prazo,
A gente vai ter fundo com liquidez, né, diária, D0, D1 até D30 ou 360 dias. Em conservador, nós vamos falar de renda fixa. Em relação a outra estratégia, nós vamos ter fundo multimercado, que ele vai adotar várias estratégias que vão de juros, moedas, ações, macroeconômico, pode ser também exterior. Aí o perfil deste investidor, ele já é mais arrojado, moderado, mais de risco um pouquinho. Isso. E além disso, nós vamos ter fundos de ações, né? Que você vai ter acesso, o gestor vai definir uma carteira que pode ser arrojada, fundamentalista, de dividendos ou de longo prazo, small caps. Então, assim, é um fundo mais arrojado, né? Agressivo, só que você também está diversificando o seu investimento, você não está aplicando somente em uma empresa. Aí é aquela história de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, né? Isso, aí você divide ali os cestos. Isso. Agora também a gente pode falar da previdência privada. Comenta pra gente, por favor. A previdência privada, a grande vantagem é a questão tributária, tá? É um investimento aí que o melhor objetivo é de longo prazo. Até que nos bancos eles sugerem previdência privada no curto prazo, mas não é a melhor estratégia. A gente começa a ter um rendimento tributário a partir de 10 anos, você pode ter uma alíquota de imposto de renda de 10%, isso é bem vantajoso. E qualquer percentual, se a gente for analisar a longo prazo, a gente projetando 10, 15, 20 anos, qualquer 1% é muito dinheiro a longo prazo. Então, a vantagem da Previdência é essa questão tributária, tá? Você também pode fazer algumas migrações de fundos também sem pagar imposto de renda. E você tem uma outra vantagem também, que é a questão de come-cotas, que é o sinalizador que os fundos de investimentos normais têm de imposto de renda, que na Previdência não tem. No caso da Previdência privada, a gente pensa muito sobre essa questão de associando à questão de um benefício futuro, por exemplo, uma aposentadoria até complementar. Claro. Então, a gente pensa que esse é um investimento a médio e longo prazo. Isso. Seria assim, então? Isso. É um investimento superior ao prazo de 10 anos, mas que você tem várias vantagens, tá? E é um tipo de investimento também que você pode captar um pouco mais de risco, tá? Porque a longo prazo essa estratégia pode ser bem vencedora. E assim, a vantagem é que a Previdência hoje você tem acesso a vários fundos de investimentos, tá? Várias assets que são bem conceituadas. E o que eu acredito é que o investidor no Brasil, ele está muito ligado a banco. Só que a cultura começa a mudar um pouco, porque você tem que procurar profissionais de investimentos. Então, assim, a gente está bem posicionado, o nosso escritório está tendo um crescimento muito bom e para cuidar das pessoas mesmo, para ter Aí é o que você chamou no início de casas de investimento, né? Isso. Que é a consultoria, ali essa direção que se toma não pelo banco, mas através de alguém que te ajuda, né? Isso, corretoras ou assets, gestoras, que são especializadas nisso. Então, assim, o mercado é muito grande, tá? O recurso está mal aplicado hoje no Brasil. Então, a gente tem uma expectativa muito boa em relação à economia e essa migração de investimento também para essas casas especializadas. E isso diz respeito também a esse próximo tópico aí que vamos falar, que são as ações. Falamos aí que a Bolsa de Valores aí bateu recorde histórico, né? Isso. Então, já incide diretamente sobre isso, João? Isso. A expectativa aí para os próximos anos são bem positivas, tá? As empresas continuam apresentando bons resultados. Todas as empresas que passaram por esse momento turbulento que a gente acompanhou aí do último governo e fizeram reestruturações, estão bem posicionadas. E o país hoje é um dos principais ativos do mundo, tá?
A Bolsa Brasileira é um dos ativos mais atrativos hoje do mundo. E a gente vê alguns focos em relação à turbulência dos Estados Unidos com a China, alguma questão em relação à Europa, mas em relação ao Brasil, os especialistas estão bem confiantes mesmo para essa retomada de crescimento aí. E o mercado de ações aí torna-se hoje o centro aí dos olhos do mundo, né? Isso. E para a gente também aqui pontuar para você, querido telespectador, nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Comenta para a gente, João. Os fundos imobiliários, você tem acesso a várias estratégias imobiliárias. Você pode estar investindo em shoppings, hotéis, lajes corporativas, fundos de desenvolvimento também que constroem e vendem. E você tem uma grande vantagem que é isento de imposto de renda. Dentro desses fundos também, você tem alguns fundos de papéis, tá? Que eles investem em papéis relacionados ao setor imobiliário. E você tem uma rentabilidade aí muito boa, a gente está falando aí em torno aí de esses fundos de papéis em torno de 0,7 ao mês, tá? E a grande vantagem é que você vai aplicar o seu recurso e você vai receber uma renda mensal. Você recebe os dividendos como se fosse um aluguel isento de imposto de renda. Então, torna-se também interessante, mas e o risco? Olha, o risco, você vai ter o risco de vacância de determinado imóvel, né? De variação de cota, tá? Porque esses fundos são cotados em bolsa também. Você pode ter uma volatilidade de cota. E também em relação ao preço do metro quadrado, né? Valor de mercado do imóvel especificamente que você está investindo, tá? Agora, a grande ideia é você diversificar hoje. Você pode ter acesso a vários produtos que começam com renda fixa, outros fundos, ações, fundos imobiliários, créditos privados, que você pode ter uma carteira adequada ao seu perfil, diversificando seus investimentos. Exatamente, para você obter aí o melhor em termos de lucro, porque, como você disse, com o passar do tempo, qualquer 1% é muita grana, né? A longo então, prazo. A gente tem que pensar exatamente nisso. Agora, João, para a gente estar aqui dando rumos finais à nossa boa prosa aqui, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, olhando para aquela câmera ali, aqui, ó. Essa daqui, o nosso telespectador agora quer ouvir a sua palavra ali sobre como investir bem em 2019. Eu acho que o investidor brasileiro tem que ter mais interesse, tá? Procurar novos investimentos, aproveitar esse novo momento, tá? Que com esse governo novo, muito técnico, a expectativa é muito boa, é uma questão liberal, de reduzir também o peso do Estado. Então, eu acredito que a gente vai passar por um ciclo bem positivo, de bolsa também, economicamente, batendo recordes, tá? E também questão de volume financeiro. E queria colocar à disposição também, a gente tem vários tipos de investimentos. Nosso escritório é Anex Invest, na região da Savassi. E qualquer perfil, nós estamos totalmente à disposição e preparados para auxiliar o investidor, qualquer nível que seja de recurso, de prazo ou de perfil. Muito bom, sensacional. Pessoal, conversei aqui agora com o nosso João Pedro Malaquias, assessor de investimentos, e veio nos falar aí o que vai ser melhor aí para o ano 2019. Boa perspectiva, grandes expectativas e uma variedade aí interessante para cada tipo de pessoa, cada tipo de perfil aí, e com aí valores até a partir de R$1.000 aí para você poder investir aí o seu rico dinheirinho. Não é isso, João Pedro? Um abraço. Cara, prazer. Obrigado, foi um prazer aí conhecê-lo, foi um prazer aí tê-lo conosco. Deus abençoe um ano 2019 muito próspero, rico, abençoado para você e toda a família. Obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.